Na temática de hoje, algo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir por aqui, e eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês, junto com o latido do cachorro, estão ouvindo? Esse home office às vezes não é nada fácil. Mas compartilhar com vocês um pouquinho dos bastidores do que eu venho estudando nos últimos quase 4 anos já, tanto do meu mestrado quanto do meu doutorado. Cada vez mais eu tenho ficado muito encantada com o que eu tenho descoberto com a neurociência e a relação que pode existir entre alguns protocolos dietéticos e também a neurociência, e o meu tema de estudo é a dieta cetogênica. Eu estou estudando ela já faz 4 anos e a relação dela com a epilepsia. E querendo ou não, acaba esbarrando em algumas temáticas sobre atenção, déficit cognitivo, e eu cheguei aí no estudo da hiperatividade, tanto pelo processo da epilepsia, quando alguns pacientes apresentam dificuldades do aprendizado, a gente acaba estudando um pouquinho, né, outras temáticas. E aí eu decidi falar para vocês um pouquinho sobre uma temática muito interessante, que é o déficit de atenção. E o que os autores têm descoberto é que o indivíduo com déficit de atenção, ele pode apresentar níveis menores de dopamina. A dopamina, para a gente falar de uma forma fácil de ser entendida, ela é um neurotransmissor que está relacionado com a nossa vontade de execução, de cumprir com metas, cumprir com objetivos, dar conta de alguns tipos de prazo, por exemplo, ter noção de tempo, do quanto período de tempo já se passou, num período de tarde que a gente trabalhou um pouco mais, um período de tempo que a gente trabalhou um pouco menos. Ela também tem bastante relação com que hoje a ciência já há bastante tempo fala, né, sobre os vícios, ou seja, a prática de exercício muito intenso, longos períodos de atividade física, por exemplo, fazem com que a gente precise muitas vezes produzir mais ainda atividade física, ser estimulados com mais volumes de adrenalina e noradrenalina para chegar na mesma produção de dopamina. Então, a ciência hoje traz que a dopamina ela seria um hormônio o neurônio da recompensa. E por ser um neurônio da recompensa, muitas vezes ela também está relacionada com alguns tipos de vícios, com drogas e outros entorpecentes que hoje a gente não vai abordar no vídeo de hoje. Mas por que é importante a gente entender que esse neurotransmissor ele está relacionado com a execução, né? Com a vontade de ir e fazer uma ação? Porque no indivíduo com déficit de atenção, a gente tem níveis basais menores de dopamina comparados ao indivíduo que não apresenta o déficit de hiperatividade e déficit de atenção. E quando a gente fala sobre dopamina, a gente está falando sobre importantes relações que esse indivíduo vai precisar e vai sentir falta muitas vezes no seu dia a dia. Vou dar um exemplo bem prático sobre o que a gente falou sobre a passagem do tempo. Quando a gente hoje eu tô aqui, né, faz 3 horas aí gravando os vídeos e pensando nas temáticas para trazer para vocês, e eu já tô um tempo me organizando com isso. A minha noção do tempo, ela também depende do meu nível de dopamina. E os autores mostraram que os indivíduos que têm hiperatividade e déficit cognitivo, eles têm menor percepção do tempo, costumam ser pessoas mais desorganizadas e costumam ter dificuldade de dominar e organizar o tempo que eles têm para cumprir determinada tarefa. E isso traz diversas complicações, como dificuldade de comprometimento com prazos, com entregas, com tarefas. E esse indivíduo que tem déficit de atenção e hiperatividade, ele também pode ter dificuldade de focar. Ou seja, ele tem várias coisas para fazer e muitas atividades. E esses autores estão trazendo uma nova classificação. E essa classificação eles chamaram de hiperfoco. Então, esse indivíduo que tem déficit de atenção, ele pode ter dificuldade de fazer tarefas normais. Eu tô gravando vídeo, daqui a pouco eu vou fazer uma redação de um texto, e daqui a pouquinho eu vou fazer uma finalização de uma estratégia de uma prova, e eu consigo dar conta de diversas tarefas, não ao mesmo tempo, mas de uma ordem cronológica de diversas tarefas. E o indivíduo com déficit de atenção, ele pode apresentar momentos que os autores estão trazendo hoje de hiperfoco. Ou seja, enquanto o indivíduo está concentrado naquela específica atividade, ele conseguiria inclusive não escutar, não ouvir interações ao seu redor enquanto ele está hiperfocado naquela atividade. E essa seria talvez uma das ferramentas que muitas pessoas gostariam de ter. E aí, quando a ciência traz pra gente essa relação do hiperfoco, é muito interessante, porque é uma habilidade que poucas pessoas conseguem ter e que pode trazer resultados promissores. Então, a gente vê até na própria ciência, vários cientistas e até atletas que têm déficit de atenção e hiperatividade, eles, quando focam num aspecto, eles conseguem ir muito além do que o indivíduo que não tem déficit de atenção consegue alcançar.
E por que eu estou explicando um pouquinho dessa fundamentação, né? Níveis mais baixos de dopamina, a relação do hiperfoco, a desorganização com relação ao tempo. Isso tudo tem um caráter importante quando a gente vai esbarrar um pouquinho nos protocolos dietéticos. Então, a gente vai ver que diversas recomendações existem na literatura que convergem para o aspecto final de uma dieta pobre em aditivos químicos, edulcorantes, corantes também e tudo que for artificial. A relação intestino também, intestino-cérebro é bem discutida, inflamação intestinal e parte neuronal. E a gente tem também uma relação bem interessante que é com dietas reduzidas em carboidrato. Então, quando a gente tem excesso de glicose, a gente pode aumentar a excitabilidade neuronal. E quando a gente aplica uma dieta com menores teores de carboidrato, que são menos excitatórias para o sistema nervoso central, digamos de uma forma bem leiga, que vai aumentar a produção de glutamato vai aumentar a expressão de receptores de NMDA, que vai ajudar então com que haja uma certa plasticidade neuronal e que haja alerta do sistema nervoso central. Porém, indivíduos com hiperatividade, muitas vezes eles podem ter benefícios de uma dieta não rica em carboidrato, ou seja, com menor índice glicêmico, redução de carboidrato, que são as dietas na literatura low carb, e até já tem protocolos com a dieta cetogênica. E a fundamentação e o princípio desse protocolo seria diminuir a excitabilidade neuronal e melhorar a clareza e performance em atividades de destreza manual, em memória de curto prazo e assim por diante. Então, pode ser que a relação de uma aplicação dietética com redução dos níveis de carboidrato possa trazer uma melhora dessa hiperatividade. Por sua vez, o déficit de atenção, que é focado na literatura, tem sim o seu tratamento medicamentoso. Então, é muito importante a gente separar o que é a base fisiológica do déficit de atenção, que muitas vezes são níveis de dopaminas reduzido, e o que a gente tem da hiperatividade. Então, pensem vocês no indivíduo que pode ter menos níveis de dopamina para conseguir manter o foco em atividades precisas e tem um momento e momentos diários de hiperatividade. É um cérebro que muitas vezes pode ter dificuldades de focar em uma atividade específica, porém, quando está no estado do hiperfoco, que é o que os autores têm trazido, pode ser um indivíduo extremamente produtivo e que traga descobertas excelentes para a humanidade. Então, o que a gente precisa entender por detrás desse déficit é quais são os fármacos que vão trazer benefício para esse cliente e quais são os protocolos dietéticos que, de um lado, o fármaco melhorando os níveis de dopamina desse indivíduo e a dieta reduzindo os níveis de hiperatividade, que podem ser melhorados com dietas reduzidas em carboidrato. Eu sei que essa temática é até difícil para a gente que lê os termos científicos tentar traduzir isso de uma forma mais clara para vocês que não leem, mas para que a gente possa começar a trazer um pouquinho do que existe da fundamentação científica e a relação que isso vai ter com a dieta. E eu sempre trago, existem doenças e déficits, por exemplo, que é o déficit de atenção e hiperatividade, que não apenas o fator ambiental, a prática do esporte, a alimentação são benéficos, mas nós, como nutricionistas e outras áreas da saúde, a gente precisa começar a entender qual é o benefício de fármacos para a qualidade de vida desses pacientes e como que o fármaco muitas vezes vai ter direta relação com o sucesso do tratamento do cliente, quando muitas vezes a dieta isolada não vai trazer grandes benefícios. Então, por isso que a gente está constantemente estudando, e é uma temática até nova para eu poder trazer para vocês, então eu vou sempre tentar trazer algumas imagens e elucidações para que isso fique também mais claro para vocês que estão começando a se interessar por essa temática que acaba trazendo um pouco do mecanismo neurológico, do nosso aprendizado, da nossa atenção, que tem tudo a ver com a parte que eu tenho estudado nos últimos meses. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o aprendizado de vocês com relação a essa temática e fico à disposição para trazer outras informações sobre o tema também. Um beijão, galera, e até o próximo vídeo.